Então, pessoal, dando sequência, a gente vai ver hoje o capítulo 5, né, falar um pouquinho sobre difusão. É, então, eu vou falando aqui e se vocês tiverem dúvida, vocês podem me interromper, por favor, tá certo? Ou manda no chat aqui e depois a gente pode discutir um pouco, tá joia? Então, vamos lá. Então, a difusão é interessante, que, por exemplo, muitos materiais você consegue. Primeiro que você consegue criar novos materiais através de técnicas de difusão. Por exemplo, você pode fazer a difusão de óxidos, né, fazer uma reação no estado sólido, para formar, por exemplo, uma ferrita ou uma cerâmica. Quando você vai fazer a dopagem de um material, né, geralmente, se você vai fazer uma junção PN, né, você pega um material do tipo P e faz a difusão de um gás ou de outro material na outra extremidade desse material e dopa ele, de tal forma que você tenha material N do outro lado, né? Então, várias técnicas. Por exemplo, para fazer contato elétrico, você usa difusão, né? Você tem um cristal e aí você coloca lá, deposita um metal lá na superfície, de alguma forma, e depois você aquece esse seu cristal e esse metal ele vai se difundir, né, para dentro do seu cristal, formando contatos elétricos. Então, a difusão é bem interessante para aplicação em dispositivos, né, semicondutores, tanto para dopagem, quanto para tratamento térmico, quanto para contatos, né, que são um grande problema. Então, para começar a estudar a difusão, a gente vai começar com uma ideia simples, né? Se a gente tem aqui dois metais, né, aqui tem cobre e níquel, né, duas barras, e aí você coloca essas barras em contato, né, e aí você aquece a uma alta temperatura, né, uma temperatura alta, porém não uma temperatura alta o suficiente para que esses materiais se fundam, né. Então, você deixa esses materiais em contato durante um longo período de tempo e você vai ter a seguinte situação, né? Do lado aqui esquerdo, nós temos a condição inicial, né? Nós temos átomos de cobre e átomos de níquel bem separados, né? Mas com o passar do tempo, você vai ter a difusão, né? Átomos de níquel entrando na direção do cobre e átomos de cobre entrando na direção do níquel, né? Graficamente, a concentração vai ser dessa forma, né? Você vai ter nas extremidades, né, apenas cobre ou apenas níquel, e ao centro uma liga, né, uma liga com maior concentração ao centro, né, dos dois materiais, e essas concentrações diminuindo para as extremidades. Então essa é uma forma de se realizar a difusão assim de forma simples, né, pensando em duas barras. Então, o processo em que os átomos de um metal se difundem para o interior do outro metal é denominado interdifusão, ou difusão de impurezas, né? Quando a difusão ocorre em metais puros, ou seja, os átomos eles mudam de posição, são do mesmo tipo, é determinado autodifusão, né? Então, por exemplo, quando você aquece lá um metal puro, você vai surgir a presença de fônons, né? Aqueles átomos eles vão estar vibrando, e se eles tiverem uma energia tal que eles consigam soltar sua ligação, é, ele vai ocupar uma nova posição, né? Mas que posição seria essa? Quando você aquece o material, também surgem várias lacunas, né? Posições não ocupadas pelos átomos. Então, essa difusão ocorre nessas posições que não estão ocupadas, né? Durante esse fenômeno de difusão, né, entre os seus vizinhos, a rede vai se distorcer, né, durante um tempo, durante o deslocamento. Isso muda também, né? Então, aqui a questão da difusão por lacunas, né? A troca de um átomo
de uma posição normal para uma posição adjacente, vaga ou lacuna da rede cristalina. Né? Em temperaturas elevadas, o número de defeitos ou lacunas são significativos. Né? Esses defeitos nós vimos na aula anterior que termodinamicamente é mais viável o surgimento dessas lacunas com o aumento de temperatura. Outro tipo de difusão que pode ocorrer é se você tem átomos menores, né, no dado dopante do que os átomos daquela rede cristalina. Então, a difusão ela vai ocorrer em posições intersticiais, né? Os átomos eles vão migrar, né, nas posições intersticiais da rede. Aí alguns exemplos, né? Por exemplo, se você fizer com hidrogênio, né, carbono, nitrogênio, oxigênio, eles são átomos pequenos, então você consegue esse tipo de difusão. E os átomos hospedeiros ou de impurezas substitucionais raramente formam essa difusão intersticial, devido ao tamanho, né? Ele utiliza as lacunas para fazer substitucional. Então, um primeiro regime de difusão que a gente vai estudar é o regime de difusão estacionário, né? Nesse regime de difusão estacionário, o fluxo de difusão, que a gente vai representar aqui pela letra J, né, ele é dado, né, pela massa que difunde, né, dividido pela área, através do qual essa massa está se difundindo, e aí o tempo, tá joia? Nós podemos escrever isso aqui na forma diferencial, dessa forma aqui, tá joia? E a unidade aqui desse fluxo difusional, ele é dado por quilograma por metro quadrado vezes segundo, ou átomo metro quadrado por segundo, vezes segundo, desculpa. Se o fluxo de fusão não varia com o tempo, então existe um regime estacionário. Por exemplo, aqui essa barra, né? Se a gente coloca aqui um certo gás aqui, com uma pressão maior aqui do que nessa região aqui, certo? Então nós temos uma pressão constante do gás, né? Então, e aí você aquece essa placa, a difusão nessa placa metálica, ela vai ser constante, né? Ela vai ser mantida constante. Então a gente vai ter um regime estacionário de difusão. Nesse tipo de regime, né, quando a concentração é representada em função da posição, a curva resultante é denominada perfil, né, de concentração, certo? E a inclinação dessa curva vai trazer para a gente o gradiente de concentração, né? Que, por exemplo, se essa curva ela for linear, como está nesse exemplo aqui, você calcula esse gradiente de concentração apenas como a variação da concentração com relação à posição, né? Então, aqui no eixo Y a gente tem as concentrações, né? Na posição XA, uma concentração A, e numa posição XB, uma concentração B. Então, você tem esse gradiente de fusão que é dado por essa razão, né? Além disso, aí a partir disso, para fluxos estacionários, nós temos o que é chamado a primeira lei de Fick, né? Que dá o fluxo difusional para difusão em regime estacionário, né, esse I aqui, ele é dado pelo coeficiente de fusão vezes esse gradiente de concentração, né, o negativo, né, do coeficiente de fusão vezes é, esse gradiente de concentração com relação à posição. Já o regime não estacionário, né, que é a maior parte dos casos, a difusão ocorre nessa forma, né, no regime não estacionário, o fluxo difusional e o gradiente de concentração em um ponto no interior do sólido variam com o tempo, né? Aí nós temos essa figura aqui, em diferentes intervalos de tempo, da difusão, né, com relação à distância para dentro vamos pensar aqui num bloco de metal. Então aqui está onde está o meu material a ser difundido, certo? E aqui os intervalos de tempo, né? No intervalo de tempo 1 eu tenho meu perfil de difusão dessa forma, no T2 eu tenho esse perfil, no T3 eu tenho este perfil. Então, eles variam, né, com o tempo, tanto o fluxo difusional e o gradiente de concentração.
E aí nós precisamos, para esse tipo de problema, a segunda lei de Fick, né, para difusão em regimes não estacionários. Né, a variação da concentração, que agora varia no tempo, né, é dado pela derivada com relação à posição, né, do coeficiente de fusão com relação à derivada da concentração com relação à posição. Se esse coeficiente de fusão ele é constante, né, ele é independente da posição, eu posso jogar para fora. Então, a variação da concentração com relação ao tempo é o coeficiente de fusão vezes a derivada segunda, né, da concentração com relação à posição, né? E a gente pode obter soluções interessantes para essa equação, certo? E uma das soluções é quando você considera um sólido semi-infinito, ou seja, é um sólido que você vai ter sempre uma concentração inicial em sua extremidade contrária, né? A, a, a extremidade que você tem a sua concentração de material a ser difundido. Então, você tem o material a ser difundido aqui nessa extremidade, certo? E você tem uma concentração inicial C0 aqui, certo? C0. Então, o material semi-infinito, ao longo da sua operação, né, de fusão, esse material sempre vai ser zero nessa extremidade de cá, né? Você tem um aumento de concentração anterior, né, a essa concentração da outra extremidade. Então, essa é a condição de um sólido semi-infinito, e se colocar essas condições de contorno nessa equação, você vai ter soluções interessantes para a aplicação, né? Então, fazendo essas condições de contorno, né, para um instante de tempo t igual a zero, né, a concentração em qualquer posição, né, do seu bloco na direção x, ela é a concentração inicial, né, para um tempo maior do que zero, você tem no extremo x igual a zero, né, na superfície, uma concentração constante, né, na superfície, e C igual a C0 quando x é infinito, né, no outro extremo do seu material. Nessas condições, né, nós reduzimos a lei de Fick, eu acho que é dessa forma que fala, da forma que está aqui embaixo, né? A concentração numa determinada posição x, né, menos a concentração inicial, dividido pela concentração na superfície, né, que é constante, menos a concentração inicial, isso vai ser 1 menos esse ERF, né, que é tabelado aqui embaixo, da posição x, dividido por 2 vezes essa constante de difusão, vezes o tempo, né? Esse ERF, né, tem uma tabela aqui embaixo, para vários valores de z, você tem os valores numéricos dessa integral aqui, que a gente não precisa resolver. Então, dando sequência. E aí nós temos o P. Professor, Oi, pode falar, por favor? esse tempo, ele é muito grande ou não? É Costuma grande, ser é muito grande. grande? Por exemplo, aqui eu estou dando um exemplo de metal, né? A gente coloca aqui uma barra de metal e difundindo dentro de outra barra. Mas quando você pega, por exemplo, eu já fiz experimentos de fazer ferritas. Você moia, você tem a ferrita que ela tem escala micrométrica, né, ou nanométrica, depende do seu material, e aí você faz a moagem dessa ferrita dos óxidos, né, por exemplo, tem lá manganês, ferro e cobre. Então eu faço a pesagem desses óxidos, né, a moagem. Muitas vezes isso é feito em moinho de bola, então são esferas de um material mais duro do que o material que você está usando, e o seu material ele sofre colisões, né, choques, e também é aquecido, porque as esferas estão em constante choque. Então, ali você já dá um início à sua difusão, né, por moagem. Depois você pega esse material, né, que você tira do moinho de bola e coloca. Esse moinho trabalha 24 horas, por exemplo, é bastante tempo. E coloca, por exemplo, pastilha, né, coloca no formato de pastilha e leva ao forno. Então você tem partículas, né, que já começaram a se difundir
de materiais diferentes, de 3 materiais, e aí você deixa ela no forno, período, por exemplo, de 12 horas, dependendo do material, 24 horas, e abaixo da temperatura de fusão desse material. Por exemplo, geralmente você trabalha com temperaturas entre 800, eu já vi trabalhar para ferrita em 800 e 1200 graus Celsius. É, Nossa, bem alto mas é abaixo da fusão do material. o material, É, né? você não vai ter ele no estado líquido, né? Que, por exemplo, a gente viu naquelas micrografias anteriormente, aqui como fosse um rio do material. Você não vê aquilo, você vê grão em contorno de grão, né? Você vê grãos, microgrãos e poros ali no meio entre os grãos. Certo. E nessa parte que, ó, na última aqui que ele fala C igual a C0, em um x igual a infinito, nesse caso eu teria uma nova concentração de superfície, né? Porque no É primeiro ele fala, né, T igual a zero, C igual a zero, mas no intervalo, né, de zero até infinito. isso. Passou de certo tempo, tem uma nova concentração, tipo meio No que x igual a infinito, não. não? X igual a infinito, ele continua C0, que é a Ah, condição do sólido semi-infinito. concentração. Ah, entendi. Entendi. Tá Que na certo. prática vai ser assim, só quando você está trabalhando por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um filme de silício, né, tipo P, então vamos colocar aqui P silício, e aí eu quero fazer, por exemplo, um diodo, né, então eu coloco aqui sobre esse filme uma solução química, ou um gás, né, e aí ele vai se difundir para cá, né? E aí o que que eu vou ter? Eu vou ter aqui em cima N silício, silício do tipo N. E aí eu tenho o diodo, que é a forma como é feito os diodos, né? Você pega um diodo Certo. comercial, ele é um material ou tipo P tipo N que você fez a difusão do outro lado, então você tem uma junção PN. Aí essa condição do X igual a infinito, manter a concentração aqui é válida. Tranquilo? Certo, entendi. Entendi, Então, beleza. professor. Valeu. Já. Então, aqui é uma solução de uma integral, isso aqui tabelado, a gente não precisa resolver. E aqui está aquela condição, né? A gente tem aqui a concentração da superfície, certo? Aqui a concentração no semi-infinito, né? Que é concentração C0. Numa dada posição X, né? Eu tenho uma dada concentração, que é essa concentração aqui, que é a Cx, certo? O quanto que eu aumentei essa concentração vai ser Cx menos C0, certo? E o quanto a diferença da concentração de superfície menos a C0 está aqui na frente. Então eu posso fazer um gráfico, né, para tirar esses parâmetros que estão aqui, ó. Através de um gráfico eu tiro esses parâmetros, que é esse gráfico aqui, de concentrações. E disso aí tem um exemplo do livro texto, aí eu passei um exercício semelhante para vocês, então eu coloquei esse exemplo para dar uma ideia. Então aqui fala o seguinte, para algumas aplicações é necessário endurecer a superfície de um aço, né, ou liga de ferro-carbono, a níveis superiores aos do seu interior. Uma maneira de conseguir isso é aumentar a concentração de carbono na superfície, por meio de um processo denominado carbonetação, né? A peça de aço é exposta a uma temperatura elevada, a uma atmosfera rica em hidrocarboneto gasoso, tal como o metano, né, CH4. Considerando uma dessas ligas contendo uma concentração inicial uniforme de carbono de 0,1%, né, de partes, né, que deve ser tratado a 950 graus Celsius, então temperatura de tratamento, se a concentração de carbono na superfície for repentinamente elevada e mantida a 1,20%, né, da fração,
aqui, do peso, quanto tempo será necessário para atingir um teor de carbono de 0,80% do peso em uma posição 0,5 milímetros abaixo da superfície, né? Então, eu tenho aqui uma liga de aço, né, o aço carbono. Essa liga ela já tem carbono aqui, mas eu vou colocar uma concentração elevada aqui, certo? De 1,20 pesos, né? 1,20 pesos. Nesse extremo aqui, eu vou ficar com C0 igual a 0,25 pesos no coisa, e aí eu vou ter uma coisa assim, né? E eu quero que em uma posição X igual a 0,5 milímetros, 50 milímetros, 5, eu quero que a concentração aqui, né, seja 0,80 pesos, né? O coeficiente de fusão do carbono no ferro, nessa temperatura, é 1,6 vezes 10 a menos 11 metros quadrados por segundo. Né? Considere que a peça de aço seja semi-infinita. Então, a gente pode usar a expressão anterior, né? Então, o Cx é o 0,80, né? O C0 é 0,25, a concentração da superfície vai ser 1,20 e o C0 é 0,25. Isso 1 menos, aqui a posição x, né? Que é 5 vezes 10 a menos 4 metros, eu passei para o sistema internacional, 2 vezes a raiz quadrada, né, do coeficiente de fusão, o D lá, certo? Vezes a temperatura. Eu estou interessado em saber, desculpa, o tempo. Tempo T minúsculo. Estou interessado em descobrir esse T, né? Eu resolvo isso aqui, certo? Resolvendo isso aqui, eu tenho que isso aqui dentro, né, resolvendo esse RF, ele tem que estar 0,4210, né? Aí o livro-texto fala o seguinte, eu tenho soluções de 0,42, 0,3794 e 0,4284. Então ele faz uma regra de 3 ponderada aqui, né? E obtém o Z aqui, certo? Para o valor do exercício. Né, como se fizesse aquela questão de comparação de temperaturas de termômetro. Né, eu tenho por exemplo, eu tenho esse valor, né, menos esse, ou este valor menos este. Isso vai ser igual a este valor menos este, dividido por este valor menos este. Que eu tenho essa expressão, então eu acho o valor do meu Z. Então, substituindo o valor de Z aqui, eu consigo achar um instante, né, que eu tenho essa concentração nessa posição X. E isso vai dar 25.400 segundos, isso dá 4,1 horas. Então é bastante tempo. Né, para penetrar bem pouco. Em 500 milhas. Realmente é bastante tempo mesmo. Então, alguns fatores que influenciam a difusão. Né? O tipo de difusão influencia, né? A espécie de fusão, assim como o material hospedeiro influencia o coeficiente de fusão. E aí também influencia a difusão a energia de ativação e a constante de fusão, tá certo? E logo abaixo a gente tem uma tabela, né, com os diferentes tipos de fusão, né, difusão intersticial, de autodifusão e interdifusão, certo? Nós temos aqui as energias, né, de ativação. Vocês podem verificar que, por exemplo, difusão intersticial, a energia é bem menor, né, do que uma autodifusão ou até mesmo uma interdifusão. Mesmo tendo as lacunas, a energia é alta, certo? Energia que você pode pensar em temperatura e tempo. E também tem a constante de fusão também, que varia aí com a técnica e o material. Outro fator que influencia é a temperatura. Né? A temperatura tem uma grande influência sobre os coeficientes e a taxa de fusão. Né? A dependência, né, dos coeficientes de difusão
em relação à temperatura é dada por essa lei aqui, né? Que esse D0 aqui é uma constante pré-exponencial, ela independe da temperatura. Essa aqui é a energia, né, de ativação. R é a constante dos gases ideais e T é a temperatura que tem que estar em Kelvin, né? A energia de ativação pode ser considerada como uma energia necessária para produzir o movimento, né, em um mol de átomos. Uma energia de ativação elevada resulta num coeficiente de fusão pequeno, porque aqui nós temos um sinal negativo. E aí, pessoal, dessa expressão aqui, se a gente linearizar ela, né, jogar log dos dois lados, a gente consegue obter, né, os coeficientes de fusão, a energia, né, o D0 a energia de ativação, né, fazendo um gráfico, né, do coeficiente de fusão, né, do ln do coeficiente de fusão, dividido com relação a 1 sobre a temperatura, né? Então, 1 sobre Kelvin aqui. Nós vamos obter retas, né, nas quais a gente pode ajustar e obter esses coeficientes, né, da reta. Então, esses parâmetros podem ser obtidos nessa metodologia. Agora, a difusão em materiais semicondutores. Né, a difusão ela também é usada em materiais semicondutores para incorporar concentrações precisas de impurezas, né, em minúsculas regiões. Aqui ele fala sobre, por exemplo, como você faz um CI, né? Você coloca os átomos de impureza, né, na superfície do seu silício a ser difundido, né, através, por exemplo, de gases, cuja pressão é mantida constante. Depois você faz a redistribuição desses átomos, né, transportando esses átomos de impureza para a região do interior do silício. Com isso você consegue fazer os CIs, né, os circuitos integrados. Esse tratamento é realizado em uma temperatura maior, né, a difusão e redistribuição, do que a etapa anterior, né, no qual você deposita lá na superfície. Ele é feito em uma atmosfera oxidada, porque você vai formar uma camada de SO2 e a difusão no material isolante, né, no SO2, ela é menor do que no silício, que é condutor térmico. Então, isso faz com que os seus átomos dopantes eles não retornem para cima, eles só difundam para dentro do material, a sua impureza. E, tendo isso, né, se nós assumimos que os átomos de pureza introduzidos na pré-deposição, aqui está, pré-deposição, estão confinados numa camada muito fina do silício, né, a segunda lei de Fick, ela pode ser escrita como está aqui embaixo, né, a concentração, ela vai ser a concentração de impurezas, né, dividido por π vezes o coeficiente de fusão vezes o tempo, exponencial da posição, né, dividido por 4 vezes o coeficiente de fusão vezes o tempo. Em que essa concentração ela é dada por 2 vezes, né, a concentração da superfície vezes a raiz quadrada, né, da concentração, né, de dopantes na etapa de pré-difusão, né, e o tempo, né, de duração do tratamento de pré-deposição. E aí você pode verificar a profundidade da sua junção, né, XJ, que é a profundidade na qual a concentração de impurezas em difusão é exatamente igual à concentração de fundo daquela impureza, né, que você colocou, que é dado por essa expressão aqui, né, em que esse DD e o TD são os coeficientes e o tempo de difusão. E aqui a gente tem um gráfico representado, né? Então aqui a gente tem a concentração de fundo, CF, né? Que é como se fosse aquele C0 lá da outra expressão, né? Ele é similar ao C0. Você tem aqui a sua concentração de superfície, no qual você faz a primeira etapa, né? Coloca sua impureza. Então, após a etapa de pré-difusão, você tem o seu material
numa posição, e depois você faz uma etapa quer dizer, você vai ter uma concentração aqui até essa posição, depois você faz uma etapa de distribuição, que é a segunda etapa, esse material se distribui ao longo até uma posição XJ, né, que é a profundidade da sua junção. Então, por exemplo, desse lado aqui, você poderia ter, por exemplo, um material do tipo N. E aqui você está depositando um material do tipo P. Então você tem uma coisa do tipo P aqui. Tá joia? E aqui você vai ter N também. Talvez você tenha aqui até um transistor aparecendo. E é isso. Aqui tem os exercícios. Né? Esse exercício é igual ao exemplo. Esse exercício é o da linearização. Né? A gente vai linearizar e obter os coeficientes. E o último exercício é o da posição. Né? Ele calcula, isso. Calcule a concentração, a posição da junção, e para o tratamento de redistribuição, calcule a posição X na qual a concentração de átomos é 10 a 24, que aí vai usar a expressão anterior. Perguntas, pessoal? Professor, tem Pode uma falar. pergunta. No processo de solda de um metal, ele acontece pelo método de difusão? Sim, você está levando temperaturas altas, né? Geralmente você coloca uma solda lá de outro material, mas esse outro material é um material que ele vai se difundir, né? Então, átomos desse material se difundem para dentro do outro, e aí você vai ter uma liga ali na junção dos metais. Professor, e se a solda e o material que eu vou soldar não for compatível, pode acontecer de eu destruir a rede cristalina do material? Não, o que acontece? Por exemplo, se você coloca uma solda com átomos muito grandes, né? Eles não colam. Você solda, vai soltar. Não penetra na rede. Certo, professor. Muito fundo. E Uhum. assim, Professor, é, pode falar. professor, na produção de CI, o circuito que faz por dentro dele, ele é feito de silício ou é feito de outro material? O Então, desenho do circuito? o desenho do circuito dentro do CI, que você fala. Isso, Sim. isso. É, então, o material base para a maioria dos semicondutores, existem outros materiais, mas o mais viável economicamente é o. Eu vou parar a apresentação aqui e depois eu volto. O mais viável economicamente até hoje, devido à grande quantidade, devido à tecnologia que já foi desenvolvida em cima, é o silício. Então, sempre você vai pegar um substrato de silício, né, e vai dopar ele, né? Então, quando você está fazendo um CI, você dopa diferentes regiões distintas. Então, na verdade, o que você está construindo dentro do CI? Você está construindo. A gente vai ver ao longo do curso um componente. Primeiro, a gente vai ver diodo, né, que é uma junção PN, e afeta termicamente só onde ocorre a difusão ou afeta extremidades. A temperatura. Só um pouquinho que eu te respondo, Marina. Então, você vai ter o seu substrato de silício, certo? Desculpa, eu me perdi aqui. Falei do diodo. Então, o diodo você tem uma junção PN, então você tem um material do tipo P no tipo N, e aí você coloca os dois em contato, né? O material do tipo P, ele tem portadores do tipo buracos, o material do tipo N tem como portadores elétrons, né? Depois a gente vai ver a banda, esses materiais eles possuem banda de condução, banda de valência, e entre essas bandas tem uma energia que é chamada energia de Fermi, né? Que eu vou explicar nas próximas aulas. A energia de Fermi para o material do tipo N, ela é próximo da banda de. Deixa eu desenhar isso aqui que vai ficar mais. Deixa eu apresentar de novo.
Vou pegar um pente aqui que eu desenho esse negócio. Pente. Então, vamos lá. Então, funciona assim. Ó. Primeiro, por exemplo, se eu tenho um material do tipo N. Então, vamos lá. Material do tipo N. Eu vou ter aqui a banda, que é a banda de condução. Vou ter a banda de valência. Então, aqui, banda de condução, banda de valência. E aí, o que que eu faço? Eu tenho um material qualquer, né, não dopado, então ele ainda não é tipo N, por exemplo, um silício, né? E aí eu dou, o silício tem, se você olhar na tabela periódica, ele tem 4 elétrons na última camada. O que que eu pego? Eu preciso completar essa última camada com 8 elétrons. Ao invés de eu fornecer para ele um dopante com 4 elétrons e deixar esse material eletricamente neutro, eu pego e dou para ele impurezas com 5 elétrons. Né? O que acontece? Esse átomo com 5 elétrons lá da tabela periódica, pode pegar lá no grupo 5 da tabela periódica, ele vai completar aqui as ligações e vai ficar com um elétron sobrando. Né? Ele vai ficar com um elétron aqui, um estado eletrônico aqui sobrando. Né? Aqui, esse intervalo aqui é o gap, né? Certo? Então, o que acontece? Esse elétron está bem aqui em cima, né? Próximo à banda de condução. Então, se eu der um pouquinho de energia para esse elétron, né? Ele já salta para a banda de condução e já começa a conduzir, certo? E aí tem um negócio que a gente vai estudar que chama energia de Fermi. A energia de Fermi para um material neutro, né, um material isotrópico, então eu vou pôr aqui uma banda de condução e aqui uma banda de valência, né, de um semicondutor. E esse material aqui, ele não tem dopagem, né, ele não é nem P nem N, ele é neutro. Então, se eu der calor para ele o suficiente, ele vai arrancar um elétron daqui, ele vai fazer um buraco aqui, e o elétron vai vir para cá. Né? Mas eu tenho que dar energia suficiente para isso. E aí ele fica com um elétron e um buraco. Então a condução ocorre tanto por elétrons como por buracos. Né? A energia de Fermi ela fica bem aqui no meio. Tá? Para esse cara aqui que é negativo, a energia de Fermi fica aqui em cima. Fica mais próximo do negativo. E para o cara que é do tipo P, né, um semicondutor do tipo P, então tem a banda de condução, a banda de valência, banda de condução, a banda de valência, então esse material do tipo P. Como que eu formo esse material do tipo P? Eu pego o material neutro e dopo lá, ao invés de eu dopar com impurezas que tem 5 elétrons na última camada, eu vou dopar com impurezas que tem 3 elétrons na última camada. Certo? Então, 3 elétrons faz a ligação com o silício e fica um buraco sobrando aqui. Certo? Esse buraco, com pouca energia, né, aquecimento, energia ambiente, ele pula para baixo e começa a conduzir aqui. Então, esse material é do tipo P. A banda de condução, a energia de Fermi, ela fica aqui, ó, mais próxima da banda de valência. Energia de Fermi. Né? Agora, se eu pego esses dois materiais, um P e um N, e junto eles, o que eu vou ter? A energia de Fermi ela é constante. Na junção, ela vai ser uma só. Energia de Fermi. O que vai acontecer? Eu vou pegar o material do tipo P, né, que vai estar aqui, ó. Né, aqui vai estar meu buraco. Então, aqui eu tenho a banda de condução, a banda de valência. E o meu material do tipo N, que vai ficar assim, ó. Aqui vai ser a banda de condução. E aqui para baixo, a banda de valência. Então, olha só, o elétron ele vai ver uma diferença de energia aqui, ó. Ele vai ter assim, ó.
a energia vai estar aqui, de repente a energia vai fazer isso. Né? Vai ter um degrau de energia aqui. E daqui, do lado de cá, eu tenho o material do tipo N, né, cheio de elétrons, e do lado de cá eu tenho o material do tipo P, né, cheio de buracos. Quando eu polarizo isso aqui diretamente e inversamente, por exemplo, se eu jogo corrente de cá para cá, né, se eu pego isso aqui e ligo numa bateria, né, e ligo negativo para cá e positivo para cá, o que acontece? Eu estou polarizando esse negócio inversamente. Esses positivos, eles vão vir tudo aqui para o meio, então vai sumir daqui. Esses negativos vão vir tudo aqui para o meio. E esse negócio não conduz. Não, desculpa. Aí esse negócio, eles vão se recombinar aqui no meio. Vai conduzir. É uma polarização direta aqui. Eu fiz confusão. Eles vão se recombinar, buracos e elétrons recombinam e eu tenho a condução. Agora, se eu ligo reversamente, eu coloco o negativo para cá e o positivo para cá, né? Os positivos vão vir tudo aqui para a beirada, os negativos vão vir tudo aqui para a beirada. Certo? E aí é uma polarização inversa, eles não conduzem. Então se você fizer um gráfico, se você fizer uma medida, né, de corrente por tensão aplicada, vou precisar aumentar essa janela aqui, que ficou pequena. Bom, deixa eu ver se eu consigo aumentar isso. Esse computador não deixou eu instalar um programa. Deixa eu apagar um pedaço disso aqui. Que aí eu já expliquei a junção separada. Aqui agora, o que eu vou fazer? Se eu for lá no meu laboratório, né, e faço o que eles chamam de curva IV, né? Se eu polarizo reversamente, o que eu tenho? Eu tenho uma tensão reversa aqui. Quando eu polarizo diretamente, eu tenho um aumento de corrente. Então, essa é uma curva característica de um diodo. Tá certo? E aí vem a sua pergunta. Mas e aí, como que é dentro do CI? Né? O CI, ao invés de eu trabalhar com diodos, eu trabalho com transistores. Né? Que é o símbolo é mais ou menos isso aqui. Ó. Ele tem aqui ele tem coletor, base e emissor. Né? E o transistor ele é uma junção do tipo NP, PN ou, por exemplo, PNP. Né? Ao invés de eu ter duas pastilhas, eu tenho três pastilhas. Né? Então eu tenho aqui, por exemplo, NPN. Certo? E aí eu polarizo ele aqui e polarizo ele aqui. Entendeu? Aí eu tenho esse dispositivo, por exemplo, esse dispositivo, ele funciona da seguinte forma, eu posso polarizar a base com um sinal alternado. Né? Chego aqui e jogo um sinal alternado na base. Bem fraquinho. E aí eu consigo coletar aqui no coletor, entre coletor e emissor, uma amplificação desse sinal. Eu consigo amplificar esse sinal. Ou eu posso julgar na base um sinal de chaveamento, por exemplo, sim, não. É uma lógica de tal 1, 0. Eu consigo no coletor e emissor, né, um sinal amplificado de chaveamento, né, 1, 0. E como que funciona o CI? O CI, né, então, eu pego uma pastilha, para fazer um transistor, eu pego uma pastilha, né, tipo N, venho aqui no meio dela e faço a difusão de um contaminante tipo P, né? E aí eu tenho um transistor. Como que é um CI? Um CI, na minha época, quando eu fazia eletrônica, isso em 1997, no século passado, os caras falavam assim, agora nós temos um recorde. Eles conseguiram colocar 2.000 transistores dentro de um CI. O que é um CI? É uma pastilha gigante, né, de silício, só que você vai fazendo, ao invés de fazer uma dopagem grande, né, como acontece no transistor, você dopa com átomos, né, poucos átomos, você coloca poucos átomos aqui, poucos átomos aqui, poucos átomos aqui, e faz aquele trabalho de fusão, e aí você faz N transistores, eu não sei qual que é o recorde de hoje, vários transistores aqui dentro.
todos interconectados que fazem processamento, né? Eles trabalham como portas lógicas, eles têm a sua função no dispositivo. Entendeu como é que é a ideia? Entendi sim, professor. Obrigado. Beleza, mas a gente vai entrar de novo nisso aqui com mais calma, tá? Depois. Não, Agora, maluco, professor, só um comentário. Você pode falou falar. que colocou 2.000 ali dentro. É incrível como o negócio avança, né? Hoje em dia são bilhões, se eu não estou enganado, né? Ou não? Deixa eu ver aqui, ó. Transistors. Eu li uma coisa Acho que recentemente são, sobre isso. sim, é muito. Nossa, é muito É, mesmo. Então, eu estava dando uma olhada nisso. deve ter alguma coisa. A Wikipédia sempre tem. Eles atualizam. Aqui está falando de circuito integrado. Escala de integração nanométrica. Coisa aqui, ó. É só cair em É. 20 e poucos anos aí. Nossa, já. 20 e poucos Não. anos, né? Em 2000, deixa eu ver, 2000, quando eu fazia a graduação, o celular eu formei em 2006. O celular era um tijolo ainda, era colorido, mas não fazia nada. Hoje você tem um smartphone que faz tudo. Pois é, É, incrível, né? Da hora essas coisas. é. Eu usava disquete para apresentar Caraca, slide. raizão. É, pô, raiva daquele negócio. Sempre dava pau. Professor, a temperatura afeta termicamente só onde ocorre a difusão ou afeta a extremidade? Então, Maria, isso é um problema. Por exemplo, quando você vai fazer contato elétrico em amostras semicondutores para caracterização, você tem que tomar muito cuidado, né? É, tudo destrói sua amostra, né? E destruir sua amostra é complicado. É, depende da amostra, né? Por exemplo, eu tenho trabalhos que eu colaboro com polímeros, por exemplo. Polímeros trabalham com temperaturas extremamente baixas, né? Inclusive, quando você vai fazer a caracterização de polímero, já tive polímero que eu consegui levar até 250 graus Celsius, e se levasse mais um pouquinho, eu destruía ele. E o contato elétrico ou difusão, você tem que tomar cuidado, porque você muda o material. Por exemplo, a questão da difusão, né? Se você tem, por exemplo, o material que eu trabalhei, que é uma super rede, né? São camadas de poucos angstroms, né? De acineto de gás e acineto índio. Você, essa coisa que está exagerada, né? Isso aqui você pode pensar numa coisa de meio centímetro por meio centímetro, ou menor. Você precisa fazer difusão de contatos aqui, né? Como que você faz? Você pega índio, que é como se fosse aquela solda lá que é usada de estanho para solda elétrica, só que esse material ele é índio, né? Você pega o índio e faz bolinhas aqui, né, na extremidade da sua amostra, para tratar. Só que essa amostra aqui, né, ela foi crescida a temperaturas, por exemplo, 350 graus Celsius, né? 350 graus Celsius. Então, se você começar a chegar próximo dessa temperatura, você começa a mudar as propriedades, tanto elétricas quanto a formar defeitos. Você começa por exemplo, formar defeitos, mudar a estrutura cristalina dela. Então, isso gera uma coisa que estraga a amostra. Então, como que você faz? Você precisa de um ferro de solda só para esse material, para você não contaminar o seu índio. Você coloca aqui. Aí você leva essa amostra que você colocou os contatos de índio, né, dentro de um forno. Esse forno ele tem que estar com uma atmosfera inerte. Por exemplo, a gente coloca argônio ou nitrogênio. E aí você aquece esse forno até, por exemplo, 300 graus
Celsius. Esse índio aqui vai difundir para dentro da amostra, né? Se você fizer uma visão de perfil aqui, você vai fazer como se fossem umas coisinhas assim. Tá? E aqui você tem uma superrede, são várias camadas, então você quer analisar essas camadas. Uma coisa que você pode fazer é destruir essas camadas, se você leva muito alto. Uma camada juntar com a outra e virar uma liga. O ferro de solda que você vai usar aqui, por exemplo, teve situações, quando eu fiz, nossa, eu ficava muito bravo. O índio custa para esquentar, então eu colocava o ferro de solda em 280 graus Celsius. O índio custa para esquentar, aí você coloca, ele não cola, mas se você aumentar as temperaturas, você destrói a amostra. Então, a questão de todo tratamento, toda coisa que você for fazer, operação que você for fazer na amostra, tem que tomar cuidado com temperatura, atmosfera, né, que você está. Se você tiver, por exemplo, se eu colocasse, esquentasse a amostra numa atmosfera ambiente, ela pode oxidar. Nossa, se ela oxidar, essa superfície ela fica isolante, né? Eu não consigo fazer os contatos. Eu perco a amostra. Já teve caso disso no laboratório. Se eu aqueço demais, igual eu te falei, aconteceu com um aluno que estava da engenharia. Ele estava fazendo um gerador termoelétrico e não eram camadas tão finas, eram camadas mais espessas, mas eram camadas de micrometros, né? O que aconteceu? Ele fez um gerador termoelétrico, né, e a gente levou para o sol para testar. Ele fez um concentrador solar, né, e toda a radiação que chegava aqui ia lá nesse gerador termoelétrico. Ele não controlou a temperatura, esse cara aqui ficou tudo torto aqui, derreteu. Nessas camadas, uma se juntou com a outra. Então, o experimento dele de mestrado funcionou aqui alguns minutos e depois foi destruído a amostra dele. E aí já estava no final do mestrado, foi complicado. Então, tem que tomar muito cuidado. A temperatura pode sim acabar com a sua amostra. E isso. Professor, Pode falar. nesse caso aí que você falou desse rapaz aí, ele levou a amostra dele para o sol? A gente testou no sol, e aí, como era um aluno de engenharia, ele também estava testando um concentrador solar. Só que ele não estudou, né, a amostra não foi muito bem ele que cresceu ela, ele não pegou no catálogo da amostra como que essa amostra foi crescida. Então ele só montou, ele fez a parte mais técnica, né? Ele pegou a amostra, colocou lá, mas essa amostra era única, geralmente as amostras são amostras caras, né? Por exemplo, amostras feitas por MBE, né? Como é que é? É, feita por feixe molecular, né? Que tem um equipamento caro, elas são amostras que são caras, né? De serem crescidas. O equipamento é caro, é difícil. Então, você consegue muito pouco. Não, mas eu consegui pegar os poucos minutos que funcionou, eu tirei resultado dele. E depois justifiquei o porquê depois pela destruição da amostra. A gente ainda conseguiu ter resultado. Mas você precisa estudar muito a sua amostra, conhecê-la muito antes de fazer um teste, né? E se essa amostra é única, então você tem que fazer os testes não destrutivos primeiro, depois você vai para o teste destrutivo. Entendi. É que nesse caso aqui ele estava interessado na temperatura mesmo, né? Não é, ele estava interessado a gente ia colocar a amostra dele na presença do Sol e a gente ia fazer a curva IV, né, corrente de Ah, tensão. entendi. E aí a curva IV de um termogerador ela é bem parecida com a curva IV de uma célula solar. Ah, tá. Eu pensei, né, pô, se ele estava interessado na temperatura, ele poderia, sei lá, arrumar um jeito de blindar, né? Tipo, de se preocupar só com a incidência de calor, em vez de intensidade luminosa ali, para não danificar o material. É, Mas como era parecia uma célula fotovoltaica, então não tinha precisa de jeito nenhum. calor, não Caramba, de luz. não de luz.
É. Ah, entendi. A ideia do projeto dele era acoplar esse material, fazer a célula solar, né? E na parte. O problema da célula solar é aquecimento, né? Quando você aquece a célula solar, ela perde rendimento. Então, embaixo dessa célula solar, a gente ia colocar esse termogerador. Ele ia aproveitar o calor da célula solar, ao mesmo tempo em ajudar a esfriar a célula solar, para ter um Aham, gradiente de temperatura. Esse gradiente de temperatura ia gerar uma tensão. E caramba. aí, a gente acoplar os dois. Tem até artigo da Nature. A gente pegou a ideia do artigo da Nature, só que a gente ia mudar algumas coisas. Que a eficiência vai para 46%, eu acho, do sistema, né? Célula solar mais o gerador termoelétrico. Sim. Professor, sei que é meio fora do assunto, mas como é que ele resfria a célula fotovoltaica? A célula, geralmente, ela é montada espaçada, né? Você vê que elas ficam meio que flutuando. É vento, é ar. Ah, entendi. Mas, por exemplo, você tem trabalhos, eu já até escrevi um projeto para fazer dessa forma, que é a colocação de painéis fotovoltaicos em cima de reservatórios de água, de geração hidrelétrica. E aí o que acontece? Você tem aqui, nas usinas hidrelétricas, você tem muita perda de água por vaporização da água. Uhum. Então, o meu projeto era cobrir o reservatório de água com painéis. Então, você não teria água vaporizando e, ao mesmo tempo, você teria uma área sendo usada para geração de energia fotovoltaica. Já existe alguma coisa assim. Oh, interessante a ideia, professor. E a água resfria o painel. Da hora. Né? É assim. Esse negócio que ficou legal, ele vai fazendo um monte de espelho, né? Parece pra vocês verem. Nada pra vida aqui. Olha que loucura. Uhum. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Acho que minha parte tá tranquilo, senhor. Eu acho que o pessoal do bacharelado deve estar fazendo prova de alguma coisa. Tá faltando a Daniela e o Anderson. Anderson. É. Então tá beleza, pessoal. Se vocês não tiverem dúvida, na próxima semana, eu quase pulei o próximo assunto, mas eu vou fazer com vocês, que eu não sei se alguém vai trabalhar com metais, né? Na próxima semana a gente vai estudar um capítulo sobre metais, então fraturas. Eu acho que eu já até coloquei a aula lá, mas deixa eu abrir aqui, é o capítulo 5. O capítulo 6 estava tão interessante que eu quase pulei o capítulo 5, não sei se. Mas talvez alguém vai trabalhar com metais. Questão de resistência, dureza, ductibilidade, tenacidade de metais, testes. Esses testes eu via muito quando eu trabalhava na FEP, lá eles faziam bastante esses testes de tração, torção, cisalhamento do metal. E assim, a propriedade elétrica também muda quando o seu metal está submetido, o seu material, né, o semicondutor, está submetido a esses testes, né, a tensões. Você muda a propriedade elétrica também do seu material. Então, pode ser que isso seja importante para vocês de alguma forma. Então, na próxima semana a gente vai estudar os metais. Tranquilo? Beleza, senhor, tranquilo. Que é o próximo propriedades mecânicas dos sólidos. E aí depois a gente entra para a propriedade elétrica, que eu ainda Fechou, estou senhor. preparando. Então é isso, pessoal. Se ninguém tiver mais pergunta, eu agradeço a presença de vocês. É, Só peço a vocês para tentar postar a atividade antes do dia 18, que eu preciso fechar a nota. Se eu estiver Beleza, atrasado, por favor. Tá joia? beleza. Então é isso. Muito obrigado. Beleza. Valeu, senhor. Valeu, pessoal. Bom fim de semana aí. Fala para vocês também. Tchauzinho, boa noite. Tchau, boa noite.